noite, pousadeiros, tudo bem? Bom, lá vamos nós para mais uma live do Viver de Pousada, de perguntas e respostas. Essa semana, devido ao workshop da Pousada Rentável, tivemos muitas, mas muitas perguntas mesmo. Eu nunca tive tantas perguntas no meu Insta, no meu Face, no meu e-mail, no direct, em tudo quanto é lugar. Então, essa semana foi super intensa. Eu fiz aqui uma lista com todas as perguntas. Eu vou fazer o máximo que eu puder para eu responder o máximo possível de perguntas aqui hoje. E espero que vocês gostem dessa live. Vamos fazer de tudo para ela ficar gravada e disponível para vocês. Bom, primeiro, espero que vocês estejam gostando do workshop da Pousada Rentável. Lembrando que amanhã sai a terceira aula. Não esqueçam de estarem ligados aí no e-mail que vocês vão receber o aviso para participar da terceira aula do workshop amanhã. Então eu vou começar logo, porque senão tem muita pergunta e não vai dar tempo de responder tudo. Então vamos lá, que eu quero começar. A primeira, eu vou começar, na verdade, tirando uma polêmica aqui, que teve um pessoal que perguntou lá, ficou perguntando de onde era a minha pousada, como se eu não tivesse respondido. Calma, gente. Então, minha pousada fica em Barra Grande, mas em Barra Grande do Piauí. Eu sei que tem muita gente que tem pousada em Barra Grande da Bahia, que é maior, é mais conhecida, e muitas vezes o pessoal acaba confundindo. Então, aconteceu já várias vezes na minha pousada de eu receber reservas que não eram para o Piauí, eram reservas para a Bahia, e a pessoa só percebeu ou um pouco antes de viajar, quando foi marcar o transfer, alguma coisa desse tipo, e aí a gente se estranhou na conversa, né, porque ela estava procurando um transfer via Ilhéus ou Itacaré, e aí no caso eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada. Como já aconteceu de pessoas reservarem a minha pousada e irem parar lá na Bahia procurando terra pátris lá em Barra Grande na Bahia, e não achava, claro, porque lá não tem nenhum terra pátris. Então, fica aqui para todo mundo saber, fica bem claro, a minha pousada fica em Barra Grande, no Piauí, e o nome dela é Terra Pátris. Então, se vocês quiserem procurar aí no Insta, tem o Insta lá também, podem seguir, fiquem à vontade, para ver um pouquinho como que é meu trabalho também. Agora, a segunda pergunta foi um tema muito, mas muito comentado aqui no meu Insta. Eu percebi que é uma coisa que vocês todos estão querendo saber, é com relação a arrendamento, que é um dos vídeos também que eu tenho mais visualizações lá no YouTube, mas o pessoal quer saber de arrendamento, então a gente vai falar de arrendamento. Então, a primeira pergunta que chegou foi com relação, como que eu faço para analisar um arrendamento, para saber se o valor do arrendamento é uma boa ou não é? Olha, gente, isso depende muito, tá? Depende de onde é a pousada, de como funciona a temporada, de como é a pousada, qual que é a faixa média de preço, se ela já tem um nome de mercado, se você vai arrendar com tudo lá dentro, como é que vai ser. Então, isso depende muito. Eu sei que tem algumas pessoas, até essa semana rolou lá no grupo dos pousadeiros lá no WhatsApp, rolou uma discussão sobre um percentual, tal, só que assim, funciona para alguns destinos, para outros nem tanto. Então, cada caso tem que ser analisado caso a caso, tá bom? Também teve a pergunta se existia um percentual de rendimento total para o aluguel da pousada, se tinha alguma coisa, um número padrão. Mais uma vez, não existe padrão. Tudo vocês têm que analisar de acordo com a realidade, onde está essa pousada que você se encontra. A Sarinha aqui está perguntando se eu vou deixar a live salva. Sarinha, eu vou fazer de tudo para deixar, tá bom? Eu quase sempre consigo, mas eu acredito que não vai ter problema hoje também não. Então, mais uma vez, não existe um percentual de arrendamento padrão com relação ao faturamento. Existe uma análise que você tem que fazer para determinar se isso tem a ver, se esse valor vai ser possível de ser pago por você. E a mesma coisa vale para quem é proprietário e quer arrendar. Não pense em ter um valor padrão. O valor padrão não funciona, tá, gente? Pense em analisar realmente, porque a melhor coisa é um arrendamento dar certo para ambos os lados. Quando dá errado, vai ser ruim para os dois, de qualquer maneira. A outra pergunta também foi sobre arrendamento que eu recebi foi: estou arrendando uma pousada, prédio novo, localização boa, mas sem comprovantes de faturamento. Posso mudar o nome, fachada e serviço? A minha recomendação nesse ponto é: você deve, porque se você está arrendando um lugar que não tem nome, não tem dado de faturamento, não vai te trazer uma lista de hóspedes, não tem muito porquê você manter o nome. Então,
você tem que negociar essa autonomia com o proprietário também. Então, lembre-se que tudo isso tem que estar no contrato. E uma dica muito importante: tenham um advogado para fazer análise, para fazer esse contrato para vocês, independente de qual lado vocês estão, tá bom? Bom, então vamos continuar ainda. Aí vamos entrar agora temas que tiveram também a ver com as aulas aí do workshop. Tive uma pergunta aqui: como convencer o meu sócio que a pousada não é casa dele? Pois é, isso é bem difícil, né, gente? Já é difícil a gente trabalhar com sócio. Muita gente aqui comentou, trabalho com sócio, outros não trabalham com sócio. Mas uma sociedade é sempre uma coisa complexa. Então, vocês têm que sempre ter muita transparência entre as duas partes, sempre conversar muito, ter tudo que vocês têm acordado em contrato. É muito importante ter um contrato de sociedade desde o começo, para que as expectativas sejam alinhadas e ninguém saia depois com problema, depois dessa questão do contrato de sociedade. E quando eu falo um contrato, é entre todo mundo, tá? Não importa se o seu sócio é seu marido, seu amigo, seu filho, seu pai, né, ou um investidor, alguém, não importa. O contrato de sociedade tem que existir. Senão, não vai dar problema. Vai por mim, vai dar problema. Então, primeira coisa, quando a gente estava falando sobre convencimento, né? Como convencer o sócio que a pousada não é a casa dele. É conversa, gente. Então, é conversa, vocês entenderem, vocês realmente separarem que a pousada é um negócio, é uma empresa. E a casa, por mais que você more dentro da pousada, você tem que considerar isso tudo à parte, que até eu ensinei na aula 2, para você separar, desmisturar as suas contas da pousada com as suas contas da pessoais. E para vocês verem como isso não é uma coisa que eu falo à toa, dentro dos comentários lá na página do workshop, teve várias pessoas comentando isso mesmo. Eu vou até ler um deles aqui para vocês. Lá, teve uma pessoa que comentou que é de pousadeira há 18 anos, ou seja, tem muito mais experiência do que eu nesse ramo, e comentou que teve uma época que ela conseguiu separar as finanças da pousada das finanças pessoais e estava dando super certo. Só que depois, por algum motivo que nem ela sabe explicar, ela voltou a misturar as finanças de novo, e aí virou um bololô e realmente os lucros desapareceram. Você entende, gente? Quando você mistura tudo, né? Todas as suas contas estão misturadas e aí você não sabe o que é a pousada, você não sabe o que é os seus custos pessoais, como que você vai medir algum lucro? Não tem como você medir um lucro desse jeito. Você não tem nada fixado, você não tem organização nas suas contas. E por mais que isso pareça muito distante, muito desnecessário, vocês não têm noção do tanto que vocês separarem realmente os custos, tanto que isso muda a sua percepção dentro da pousada como negócio. Então, se você ainda não assistiu a segunda aula do workshop, vai assistir, porque elas vão ficar disponíveis até domingo só. E lá eu explico direitinho como que vocês podem fazer essa divisão de gastos pessoais e gastos da pousada, para poder, de uma vez por todas, dar um novo passo aí, tá? Pessoal que tá colocando perguntas aqui, eu vou tentar responder no final, tá? Porque realmente tem muitas perguntas aqui e eu vou dar uma prioridade para elas, tá? Vamos lá, certo. Então, falei de, né, como convencer o sócio. Então, convencer o sócio é muito importante. Vocês têm que conversar com o sócio sempre sobre tudo que vocês querem, tudo que vocês têm para falar, sobre as dificuldades, quando tá dando dinheiro, quando não tá dando dinheiro. Tem que ser uma relação super transparente, senão não vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Outra pergunta foi sobre como que eu faço para trazer novos hóspedes para minha pousada. Pois é, a gente comentou isso na live da semana passada. Foi live da semana passada que eu fiz uma live com o Matheus do Hotel Academy. A gente falou sobre estratégias de marketing digital para você aparecer mais e trazer novas pessoas para sua pousada. É muito legal você usar esse tipo de estratégia, porque dessa maneira você alcança um público novo que não te conhecia, passa a te conhecer e aí pode se hospedar na sua pousada ou não.
Outra maneira de você encontrar novos hóspedes é por meio da Booking, claro, TripAdvisor, por todas essas OTAs que existem, Airbnb, Expedia. São maneiras que tem de você encontrar novos hóspedes. Também tem as maneiras clássicas, agências de turismo tradicionais, todo esse tipo de maneira de encontrar, né, um hóspede novo. Mas o marketing digital é um dos mais eficientes hoje em dia, porque, gente, tá todo mundo na internet, né? A gente tá aqui, ó, conversando online, tá todo mundo o tempo todo na internet. Hoje em dia existe essa facilidade, a gente pode muito facilmente encontrar novas pessoas, trazer essas pessoas para nossa pousada só com o uso do celular, com o uso de algumas ferramentas, investindo às vezes muito pouco dinheiro. Então, já era aquela estratégia de antigamente, que você tinha que ter outdoor, que você tinha que aparecer. Hoje em dia você tem que aparecer na internet. O seu outdoor hoje em dia é a internet. Então, a dica que eu tenho para quem quer conquistar novos hóspedes que não te conhecem ainda é invista em marketing digital, preferencialmente em anúncios no Instagram, no Facebook, no YouTube também, caso sua pousada tenha YouTube, tá bom? Deixa eu ver. Eu vou falar algumas das perguntas que estão aqui, tá? Só para não perder, porque agora já tem tanta gente entrando, que legal. Muito legal. Bom, teve uma pergunta aqui, qual era o tamanho médio de uma suíte para 3 pessoas? Luciano, isso depende muito, tá? Depende da pousada, depende de vários fatores. Realmente, eu vou fazer uma live logo com uma arquiteta especializada em hotelaria, a gente pode responder isso para você, tá? Também tem o pessoal aqui da Suíte Chavante, comentou que colocou os custos pessoais e da pousada e parece que clareia o quanto tem que custar a sua diária. É isso mesmo? Sim, Suíte Chavante, sim, como eu disse, é um processo. Você começa a dividir, você começa a clarear, você começa a enxergar onde você está gastando de mais, onde você está gastando de menos, onde você pode mudar, o que você pode fazer. Então, essa é uma atitude tão simples e que parece falar, nossa, mas vai mudar tanto assim? Vai mudar muito sim a sua pousada. Então, vai por mim, segue o que o pessoal da Suíte Chavante está fazendo e o valor da diária ideal, assiste a aula de amanhã, não perde, tá? Que eu vou falar muito disso amanhã na terceira aula do workshop. Vamos lá, próxima pergunta. Estou pensando em alugar uma chácara e pôr os quartos para alugar. Vale a pena? Vamos lá, gente. Tanto uma pousada, alugar uma casa, tudo isso, sempre antes de você sair na loucura, alugando qualquer coisa, comprometendo muitas vezes o seu orçamento, comprometendo uma renda que vocês já têm com um aluguel, vocês têm que estudar antes o mercado. Você tem que entender se tem demanda no local que você tá querendo ir. Se não existe demanda, como que você vai trazer essa demanda para esse local? Se essa demanda é sazonal demais, por exemplo, só é 1 mês, 2 meses no ano, será que vale a pena? Se for tão pouco tempo assim? Então, tudo isso é como se fosse um arrendamento, tá? Eu gosto de pensar nessa questão de alugar uma casa, transformar em pousada, é mais ou menos a mesma coisa que o arrendamento. O contrato, claro que muda um pouco, mas no final o estudo é muito parecido com o arrendamento. Então, não sai alugando casas achando que vai facilmente alugar assim não, tá, gente? É um processo que vocês têm que realmente estudar para ver se vale a pena o local, a demanda, quem que vai ser o público que vocês vão atender, será que esse tipo de hospedagem é o que o público está procurando? Vendo essa pergunta aqui agora, me veio uma outra pergunta que também eu recebi no direct hoje, que eu estava até respondendo. A seguidora comentou comigo que ela arrendava uma pousada antes, mas ela achou que o público estava pedindo muito cozinha, que queriam usar a cozinha da pousada tal. Então ela mudou de estratégia, ela trocou a pousada por casas de aluguel e não foi um bom negócio. Por quê? O que acontece? A casa de aluguel, você está alugando mais um espaço. Você não está alugando tanto um serviço. Então, se você não aluga não tem um serviço, você não consegue cobrar muito. Então, ela estava reclamando, mas eu cobro, no final tem que cobrar baixo, porque é o preço da concorrência e tal. Essa que é a diferença. Como é que você diferencia uma casa de aluguel dentro da concorrência, se você não tem um serviço? Então, você pode até ter uma casa de aluguel,
mas o ideal é você colocar serviços dentro para começar a valer a pena você cobrar um pouco mais, trabalhar um pouco menos e ter um negócio um pouco mais rentável, tá certo? E sobre isso eu tenho uma live também que eu fiz aqui sobre como alugar uma casa, se valia a pena alugar uma casa e transformar em pousada. Dá uma olhadinha aqui no aqui não, lá no YouTube para ver se vocês acham essa live, é muito bacana também. Vamos lá. Tenho uma casa de praia e queria fazer uma renda extra. É possível? Sim, tudo é possível nesse mundo, né? Mas procure saber a demanda, mesma história. Procura saber a demanda do local. Será que tem? Será que não é só uma casa? A casa, às vezes, para você transformá-la numa pousada, requer uma reforma, você precisa ter várias suítes, ou então tem que ter um modelo de hospedagem com banheiro compartilhado. Então, tudo é estudo, gente. Antes de vocês fazerem qualquer investimento na área ou de pousada, de casa de aluguel, de hostel, camping, de tudo isso, que até foi uma pergunta também que rolou aí, se valia só para pousadas. Não, as dicas valem para todo mundo. Vocês têm que estudar o mercado, tá? Isso é uma coisa que as grandes empresas, por exemplo, um hotel grande, ele nunca vai montar, né, gastar um dinheirão sem antes fazer uma análise do negócio para ver se vai valer a pena, para ver se ele vai ter retorno, quanto tempo que vai ser o retorno, quem vai ser o público que ele vai atender, etc. E vocês, por mais que o montante de investimento seja menor, ou às vezes você já até tem uma propriedade, vocês se esquecem que é necessário fazer um estudo de mercado. Então, a parte do estudo de mercado, além de ser muito interessante você fazer um estudo de mercado, porque você tem a base para fazer um plano de negócios e aí poder pedir um financiamento, por exemplo. Existem linhas de crédito maravilhosas disponíveis para o turismo e disponíveis para o pequeno empreendedor que estão ali sobrando porque não tem plano de negócio bem feito, bem desenvolvido para pedir esse dinheiro emprestado. Então tem dinheiro aí nos bancos sobrando, a taxa de até 6% ao ano. Olha, gente, é muito baixo, 6% ao ano. Então vocês muitas vezes estão deixando passa, procura, vai, ou então você pode buscar auxílio. Gente, tem diversas maneiras, só não faça um negócio porque você acha que vai dar certo. Antes de achar, tenha certeza que vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Lá, mais uma lá. Quero reformar uma casa que eu possuo e transformar ela em uma pousada. Tenho pouco espaço na frente e não sei o que eu faço. Se eu faço uma piscina ou estacionamento. O que será que é melhor para o meu hóspede? A resposta que eu dei para a seguidora foi: depende. O que você acha que o seu hóspede vai precisar? Eu sempre gosto de me colocar no lugar do hóspede, claro, mas foi o que eu comentei com ela. Falei, mas e aí, como é que é? Para a pessoa, lógico, que você ter uma piscina é muito mais atrativo do que você ter estacionamento. Eu acho que dificilmente uma pessoa opta ali, vai olhar se a pousada tem estacionamento ou não na hora que está fazendo a reserva. A piscina é muito mais visível, mas ok, ela reserva por causa da piscina, e ela chega e pergunta, e aí, onde que eu vou parar meu carro? Você tem que ter uma solução para isso, porque o serviço, se a maioria das pessoas chega de carro na sua pousada, claro que tem pousadas que você não vai chegar de carro, mas se a maioria das pessoas, a maioria do seu público-alvo chega de carro na pousada, você precisa ter uma solução. Não precisa ser um estacionamento gigante, né, coberto, nada disso, mas você precisa ter uma solução. Ele pode parar na rua? É seguro ele parar na rua?
Você pode ter um vigia para ficar cuidando dos carros, alguma coisa do tipo. Tem lugar na rua, ou é uma rua muito movimentada, ele vai ter problemas para estacionar. Então, tudo isso você tem que analisar antes. E aí você chegar à conclusão. Agora, se você chegar à conclusão que realmente não tem onde ele estacionar, você vai ter que optar por fazer o estacionamento. E vai ter que abdicar da piscina, infelizmente. Uma outra sugestão que eu dei para ela foi que seria possível ela tentar entrar em contato com parceria, fazer uma parceria com alguém próximo, estacionamento, ou até procurar um terreno, né? Às vezes você consegue alugar um terreno para virar estacionamento, até comprar o terreno para virar estacionamento da sua pousada. Então, existem soluções possíveis. Sempre estude antes de tomar as decisões de construção da sua pousada. Vou parar um pouquinho aqui para a água, eu já estou falando 20 minutos sem parar. Outra pergunta que chegou aqui: como eu faço para divulgar minha pousada? Mais uma vez, marketing digital, redes sociais, investe nisso. Melhor jeito de vender sua pousada hoje em dia. Agora eu vou entrar em três perguntas que são mais ou menos próximas, mas cada uma tem uma resposta diferente e eu sei que tem vários seguidores aqui procurando a resposta por elas. A primeira delas é com relação a empresas de timeshare. Vale a pena entrar nesse mercado para melhorar a ocupação da pousada? Eu não sei se vocês sabem, mas essas empresas de timeshare são empresas como agências, elas vendem as suas diárias, né, para grupos maiores, tudo mais. Só que elas são como se fosse uma booking, vamos dizer assim, só que aí você deixa um tanto de tempo, um tanto de diárias pré-reservado para eles já. E só que aí o que eles querem? Eles querem negociar um valor bem mais barato. E lógico, essas empresas de timeshare têm vendedores excelentes, né? Eles chegam, falam mil maravilhas, chegam bem na baixa temporada, quando sabem que os pousadeiros estão precisando. Então, eles vendem mil maravilhas, falam, nossa, não, você tem que entrar, porque vai salvar sua baixa temporada, tal. Na hora que você vai fechar o contrato, você leva um susto, né? Porque eles querem 30%, 40%, 50% de redução no valor da sua diária balcão. E aí, o que eu acho? Vale a pena ou não vale? Gente, mais uma vez, depende. Eu acho que, num geral, eu não gosto muito dessa estratégia, porque você abaixa demais o seu valor para ser compensado com uma ocupação bem alta. Você tem que pensar se sua pousada vai aguentar isso, vai suportar todo esse aumento de ocupação. Se a sua pousada, com essa redução tão agressiva no valor da diária, se você vai conseguir pagar suas contas. Então, será que vale a pena? Só você pode dizer se vale a pena. Eu acho, assim, para uma pousada pequena um pouco difícil. Eu acho que quando você tem uma pousada maior, um hotel, alguma coisa com muitos quartos, pode ser que vale a pena, sim, por que não? Agora, quando você tem uma pousada pequena e você baixa tantos custos, assim, geralmente você não tem de onde tirar tanta diferença de custos. Diferente de uma pousada grande, que geralmente tem os custos fixos mais elevados e os custos variáveis menos, então para eles acaba valendo a pena. Agora, para as pequenas, não muito. Então, sempre também estude a reputação da empresa, não caia na conversa do vendedor, ele ganha comissão para todo mundo que entra no timeshare. Então, tome bastante cuidado quando vocês forem tomar essas decisões dentro da pousada de vocês, tá? Estudem bem, leiam o contrato, vejam as condições, tirem todas as dúvidas possíveis e toma cuidado com o preço que você vai fechar. Tenha certeza que esse preço é compatível com a sua pousada e que você não vai acabar pagando para ter hóspede lá dentro no final, que para mim, né, como eu digo, para mim é o maior pesadelo que existe da vida do pousadeiro. Agora vamos lá, mais uma polêmica, que essa também eu recebi demais já. Eu já até falei disso lá no meu feed, com relação a Oio. Se a Oio procurou para fazer uma parceria, vale a pena. Não sei se vocês conhecem a Oio, mas a Oio é uma multinacional indiana que
que está chegando no Brasil, já chegou, na verdade, já tem alguns hotéis já fechados com ela. E a Oio, a ideia dela é a seguinte, ela chega nos locais e aí ela faz uma parceria com os hotéis. O seu hotel passa a se chamar Oio, mais o nome do seu hotel atual, da sua pousada atual. E eles mudam, eles padronizam, vira tipo um Ibis, vamos dizer assim. Padronizam a roupa de cama, padroniza a comunicação, o sistema de reservas vai para eles, tá? Então eles tipo, dão uma padronizada geral, viram, vamos dizer assim, ou um Ibis a sua pousada, tá? E eles estão chegando bem agressivos aqui no Brasil, na verdade, também com vendedores muito, muito, muito bem treinados, que chegam vendendo mil maravilhas da Oio, que é muito bom, que tem muita gente entrando. Realmente, tem muita gente entrando. Quando eles chegam para te vender a história, parece lindo, mas eu tive a oportunidade de ver alguns contratos e eu tenho minhas ressalvas. Não vou dizer que não é lógico, tem gente que pode se beneficiar, mas, no geral, não é uma alternativa legal para sua pousada, tá? Eu não acho que é uma alternativa legal. Ah, voltou. Não, tinha pausado, mas voltou. Eu não acho que a Oio é uma alternativa legal, porque eu vejo que a Oio se torna um sócio da sua pousada e ele passa ele passa a ser o responsável por várias decisões estratégicas na sua pousada, como, por exemplo, o valor da diária. Eu não sei vocês, mas para mim o tempo todo aparece propaganda da Oi aqui no Instagram, porque eu tive pesquisando, eu entrei no Google, então eles acabam, né, me encontrando por aqui. E sempre que eu recebo, o foco da comunicação deles é o preço. Então eles sempre falam, hotéis a R$ 49, tal, pegue seu cupom. Então, além de vender uma diária barata, eles ainda dão cupom pra caramba, pra todo mundo, pra vender o máximo possível. E aí, onde que tá o problema, né? A Oio, ela tem aquela mentalidade de quanto mais eu vender, melhor. Então, por isso que ela baixa o preço lá embaixo com a intenção. Como é que fica? Como que você faria hoje na sua pousada se alguém começasse a cobrar R$ 49 na sua diária e te pagar R$ 49 por isso? Na verdade, às vezes te pagar até menos, né? Porque eles têm a comissão deles embutida. Então, não ia te pagar, vamos supor aí, R$ 29 por uma diária. O que ia acontecer com a sua pousada? Olha, na minha pousada, mesmo que eu tivesse lotado o mês inteiro, se eu estivesse recebendo R$ 29 por diária, para mim era o fim, não fechava as contas. Assim. Então, tem que analisar muito bem. Não adianta pegar a ideia, comprar a ideia, porque eles chegam também com uma ideia, não, a gente vai investir, vai melhorar, e às vezes pega um pousadeiro que está numa situação complicada, que isso eu também vi muito nos comentários aqui durante essa semana do workshop, lá no Facebook. Muita gente falando, ai, já desisti da minha pousada, ai, pousada não dá lucro mesmo, ai, eu não sei o que fazer, ai, tô vendendo minha pousada, ai, tô arrendando minha pousada. Então, eles pegam muitas vezes os pousadeiros nessa situação crítica que eles estão precisando de uma ajuda maior e ele chega como o salvador da pátria. Não, mas eu vou aumentar suas reservas em não sei quantos por cento e tudo mais e tudo mais. Só que aí você precisa dar uma olhadinha no contrato, tá, gente? Olha o contrato, lê com carinho. Chama um advogado para ler, para vocês terem certeza do que eu tô te falando aqui, porque realmente não é muito legal, tá? Eu acho assim, vamos supor, sua pousada tá muito mal das pernas, você não tá conseguindo pagar suas contas, você não tá conseguindo vender, nada. Ok, pode ser que numa situação super extrema como essa dê certo. Mas eu ainda acho que existem outras maneiras de você sozinho, manter o seu patrimônio, manter a sua autonomia dentro da sua empresa, se informar, gastar em cursos, consultorias, realmente tomar as rédeas da sua pousada, do que simplesmente
pegar ela e entregar na mão de uma multinacional que só tá visando isso aqui, ó. Tá? Só dinheiro, mais nada. E eu sei que a maioria de vocês que me seguem aqui, claro, todo mundo quer ter uma pousada lucrativa, todo mundo precisa de dinheiro, porque a gente quer ter qualidade de vida, mas não é tanto assim, tá? Não é esse desespero todo de vender tanto por mais barato, para ser o mais barato sempre. Então, tome muito cuidado com a Oio, essa é a dica que eu posso dar para vocês. Dá uma pesquisada na internet também. No exterior já está dando vários problemas com funcionários, com hotéis, mas eu acho que depende muito do caso a caso também. Lá no grupo de WhatsApp teve um pessoal que comentou sobre isso. Uma das pessoas fez uma pesquisa, disse que conversou com uma pessoa que fechou a parceria e que estava gostando. Tudo bem, pode ser. Ninguém sabe como é que era a situação da pousada dela naquele momento. Mas, no geral, o feedback que eu estou vendo é que não é muito legal, que ela vai baixar bem o nível da sua pousada e você vai ter que acabar se sujeitando a um sócio que vai definir um monte de coisas. E você já não vai poder mais definir mais nada. Ufa, já foi meia hora de live, mas ainda tem muita pergunta. E eu tô vendo que aqui também aparecendo mais perguntas. Mas vamos voltar para cá. A terceira polêmica, que também tem tudo a ver com timeshare e com Oio, é sobre a Voa. A Voa, que muita gente está confundindo como se fosse a Oio brasileira. É o seguinte, gente, eu não vou me estender muito nesse assunto, até porque eu estava ainda em contato com o pessoal da Voa para entender melhor a questão do contrato deles, de como funcionava, mas por enquanto o que eu posso dizer é a ideia da Voa é mais ou menos parecida com a da Oio, um pouco menos agressiva, porém também é mais ou menos nos moldes da Oio. Então, é uma multinacional, só que dessa vez é brasileira, e a ideia deles é padronizar e oferecer bons serviços, mesmo nos pequenos hotéis, oferecendo não uma consultoria, mas eles também ficam responsáveis pela parte de reservas e marketing da pousada. Então, dessa maneira, sobra para o proprietário a parte de operação, administrativo financeiro. E marketing e vendas também fica com eles. Então, marketing e vendas fica com eles, administrativo e financeiro e operacional fica com o proprietário. Tem algumas diferenças com a Oio, eles são um pouco menos inflexíveis no contrato, o contrato da Voa é bem mais flexível, mas são muitos poréns. Eu ainda nessa semana eu recebi as últimas informações que eu precisava para realmente formar minha opinião, e eu vou fazer essa formação de opinião em um vídeo separado no YouTube, porque eu quero realmente atrelar cada ponto que o pessoal me perguntou muito. Tem muita gente interessada em entrar nessa, e eu só quero dar minha opinião mesmo assim que eu tiver com tudo bem definidinho, tá bom? Outra que veio também pelo e-mail. Os hóspedes criticam demais o meu café da manhã, apesar dele ser super variado. E realmente é, porque ele me mandou uma foto, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, como que assim os hóspedes reclamam desse café? Mas a gente que é pousadeira, a gente sabe que tudo é possível. O que eu posso fazer? A dica que eu dei para ele foi o seguinte, gente. Se tem muita gente reclamando e criticando, algum problema tem, tá? Assim, quando é um negócio esporádico, é uma ou outra pessoa, tal, tudo bem, mas se tem muita gente reclamando, assim, eu acho que tá na hora de você rever um pouco os seus padrões ali dentro e tentar entender o que tá ruim, por que eles estão reclamando. Será que a qualidade dos produtos não é boa? Pode até ter uma variedade, mas a qualidade não é boa. Será que tá faltando alguma coisa que aquele público-alvo precisa? Eu vou dar uma sugestão no Nordeste, por exemplo, é muito típico no café da manhã o pessoal comer cuscuz, carne de sol, algumas coisas que no Sudeste já não são tão comuns. Então, quando eu cheguei lá no Piauí, eu fiquei um pouco perdida, porque o pessoal me pedia carne de sol no café da manhã, eu achava estranhíssimo. Então, pode ser que no começo muitas pessoas não tenham gostado do meu café da manhã, porque não tinha aquelas coisas tradicionais do dia deles ali. E então,
A dica que eu dou para vocês, gente, nesse caso, quando você está recebendo muitas críticas em algum ponto da sua pousada, é conversa com o seu hóspede. Conversa com ele, tenta entender o que está ruim, faz uma listagem, faz uma pesquisa, vê o que você pode melhorar, pega sugestões, vê quais são as sugestões mais pedidas para você implementar na sua pousada aos pouquinhos. Então, tome muito cuidado com isso. A avaliação não é para ser vista como uma coisa ruim. A avaliação é um termômetro, é uma opinião de uma outra pessoa dentro da sua pousada e aquilo, muitas vezes ela vai te mostrar uma coisa que você não está vendo. Você como dono, muitas vezes a gente se põe no lugar do hóspede, mas a gente não é o hóspede. Muitas vezes a gente não é o nosso hóspede-alvo. E é isso que dói para muitos pousadeiros entenderem. Eu mesma na minha pousada, muitas vezes eu falava, eu não sou meu hóspede-alvo. Eu geralmente ficava numa pousada com preço mais baixo, né, com menos, não precisava, para mim nunca precisei de ar-condicionado, frigobar, essas coisas no quarto, para mim nunca foi necessário, mas para o meu hóspede-alvo era. Então, eu tive que entender com o tempo que não adiantava eu querer impor para ele o que eu achava certo, o que eu achava confortável dentro de um quarto. Era ele que tinha que decidir. E eu tinha que me adaptar a isso. Então, no caso lá no Terra Patris, teve um tempo que a gente ficou com um quarto sem ar-condicionado. Eu falei, mas não precisa, porque não precisa de ar-condicionado. O quarto não alugava. E aí? Que adianta fazer o quarto que funciona para mim, mas que não atende uma necessidade do público-alvo. O público lá em Barra Grande, na sua grande maioria, quer o ar-condicionado. Então, você tem que fornecer. Então, isso é você entender o seu hóspede. Nada melhor do que você pegar uma opinião real dele e interpretar da melhor maneira para melhorar a sua pousada. Então, escute o que os seus hóspedes estão te dizendo. Não acho que é sempre ruim, não. Às vezes pode ser muito bom se você escutar com cuidado e carinho, tá? Vamos falar de novo da parte dos sócios, porque teve muita gente comentando, eu tenho sócio, eu não tenho sócio, tal, e até eu achei engraçado essa história que resolvi colocar aqui. Um dos sócios marcou outro sócio no post, né, avisando do workshop, aí ele respondeu, o hóspede que foi marcado respondeu, faz você, eu desanimei, então... Aí fica difícil, né, gente? Tá vendo como você tem que pegar, às vezes, o seu sócio e, né, girar a cordinha dele mesmo para ver se ele vai entrar no pique junto com você. Então, tá? Então, se você quer que seu sócio dá um chacoalhão nele, marca ele aqui nessa live, compartilha essa live aqui com ele agora para ele saber. Eu vou deixar ela disponível, se ele não puder ver agora, depois ele vê, porque vocês têm que estar na mesma linha. Vocês têm que estar com a mesma mentalidade para o negócio dar certo, para os dois. Eu também recebi muitas dúvidas técnicas, por exemplo, não consegui me cadastrar no workshop, o que eu faço? Tem o link aqui no meu perfil para cadastrar no workshop, aí vocês vão receber o link pelo e-mail, ou então vocês entram no grupo do Telegram, ou então vocês entram no grupo do WhatsApp, que lá também eu acabo mandando onde está? Acabo mandando também os links, tá bom? Aí a pergunta também clássica, como eu faço para entrar no grupo de WhatsApp? Também tem lá no meu link do perfil. O meu link do perfil é um Linktree, que é uma chave de links. Então você clica lá e ele vai abrir uma telinha com vários botões. Então lá tem inscreva-se no workshop, entre pro grupo de WhatsApp, entre no clube do Telegram, que também é uma outra pergunta que o pessoal fez demais durante a semana, como que eu faço para entrar no grupo do Telegram? E o que acontece que a maioria das pessoas não consegue entrar no grupo do Telegram é que elas não têm o app instalado. Então, antes de entrar no link do chat do Clube do Viver de Pousada, baixa o aplicativo do Telegram ou na App Store ou na Play Store, tá bom? Aliás, uma dúvida que rolou e que agora eu vou deixar vocês aqui, que não estão lá no grupo do Telegram, deixar vocês com curiosidade. Uma pergunta que rolou foi sobre o ponto de equilíbrio, que foi uma pergunta que rolou lá no blog
das aulas do workshop, o que era o ponto de equilíbrio, como fazer para calcular. E eu resolvi eu fiz durante essa semana já 2 explicações sobre o ponto de equilíbrio e hoje eu postei lá um vídeo, uma videoaula mesmo, de como fazer para calcular o ponto de equilíbrio, com exemplo explicadinho, tudo, e um material impresso, um PDF para vocês verem e guardarem, para entenderem como que calcula esse que é um dos indicadores mais importantes para você saber se a sua pousada está tendo lucro ou não. É um dos mais fáceis de analisar também, então eu recomendo que todo mundo faça análise do ponto de equilíbrio da sua pousada. E se você quer aprender como fazer, eu não vou falar aqui, você vai ter que entrar lá no grupo do Telegram, entra aqui no final da live, lá no meu link, e você entra no grupo do Telegram. O legal do Telegram é que apesar de você entrar depois, você tem acesso a tudo que foi postado antes. Então, lá vocês conseguem subir a tela e ver o vídeo e a explicação que eu postei hoje sobre o ponto de equilíbrio e por que você tem que fazer na sua pousada para saber se ela está dando lucro ou não. Vamos lá para a água de novo. Outra pergunta que teve a ver com o workshop foi: o ideal seria eu pagar o meu Prolabore para a pousada o ideal seria eu pagar do meu Prolabore para a pousada o rateio do meu uso de energia, água, café da manhã. Esse foi um exemplo que eu dei na segunda aula, que muitas vezes a gente acaba esquecendo por morar dentro da pousada de pagar as contas, né? A gente tem várias contas para pagar também, e não só nosso Prolabore. Nosso Prolabore tem que pagar as nossas despesas dentro da pousada, senão a gente acaba descontrolando. A gente acaba gastando água demais, a gente acaba gastando energia demais, e quem acaba pagando isso é a pousada. E aí você não tem noção dos seus hábitos que estão prejudicando a sua pousada. Por isso que eu sou muito a favor de ter um rateio, um percentual, um valor fixo por mês que você paga a pousada, referente aos seus custos que ela está te pagando. Se você não mora na pousada, mais fácil ainda, porque se você está morando fora, você não tem que usar do seu Prolabore para pagar água, luz, etc. Então, não se esquece de retirar esse valor, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Olha lá. Tem uma taxa de lucro ideal ou saudável que a gente pode acrescentar no Prolabore e outra para reservar e manter a pousada e investir. Vocês sabem aqui minha resposta, eu não gosto de trabalhar com padrões, eu acho que cada um define o seu padrão, cada pousada sabe definir o seu lucro, cada pousada sabe o quanto pode aumentar, o quanto não pode, dentro das suas possibilidades. Então eu acho que não existe uma taxa de lucro ideal, o ideal é que seu lucro seja maior do que 0, sempre, claro. E saudável também depende do que é saudável para você, de quanto você quer reinvestir, tudo. Mas uma coisa que é muito importante é que todos os pousadeiros têm que saber é o seguinte: vamos supor, vocês têm um Prolabore, você já tem um Prolabore, então esse Prolabore está dentro dos seus custos fixos lá da pousada, vai ser pago para você, faça chuva, faça sol, aquele seu salário tem que ser pago para você. Agora, os lucros, que é o que sobra lá no final da operação, depois que você já pagou tudo, todas as contas, sobrou aquele lucro, você vai, em parte, você pode dividir com o seu sócio e a outra parte você tem que guardar para reinvestimentos na pousada. Senão, a sua pousada vai começar a ficar decadente em pouco tempo. Então, sempre se lembre de ter o seu salário e depois, quando você tem um lucro lá no final, esse lucro você vai dividir. Você vai dividir entre os sócios e um lucro que vai ficar para reinvestimentos na pousada. Dessa maneira, você sempre tem dinheiro para reinvestir na pousada e você e seu sócio vão recebendo os frutos também da questão da operação da pousada. Tarará. Bom, agora tem mais algumas histórias. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos ver o que tem aqui. Ah lá, a Andresa,
Como faço para calcular o valor ideal da minha diária? Andresa, isso envolve vários fatores. Envolve taxa de ocupação, envolve seus custos fixos, variáveis e tudo mais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, amanhã tá no tema da aula do workshop. Então, guarda essa sua pergunta aí, Andresa. Eu vou até salvar ela aqui, porque ela vai ter que entrar para o próximo workshop também. Anotado aqui, tá? Então, o valor da diária é um negócio complexo, mas ele envolve os seus custos, o seu percentual de lucro, as coisas que você quer investir dentro da sua pousada, o quanto de diários você quer vender no ano, tudo isso tá envolvido, tá? Tarará. Aqui. Olá, a Sueli. Olá, minha pousada é grande, pois tenho 22 apartamentos, sim, é bem grande mesmo. Só estou trabalhando com 15, pois tenho uns que precisam de reforma. Tenho dúvidas quanto ao valor da diária. Sueli, amanhã na aula a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, fica de olho na aula do workshop que vai sair amanhã às 8 horas da manhã. O Luciano comentou boa ideia, estamos tentando alugar um terreno para fazer um estacionamento. Isso é uma ótima ideia se você não tem estacionamento aí na sua pousada, tá? A Biase Paradise Hotel procurou assim, fria total. Acho que eles estão falando da Oio, né? Com certeza, não é não, Biase? Com certeza. Adri, Luciana Alguerros também falou de fria. Acho que tá todo mundo aqui comentando da Oio nesses comentários aqui. A Carol, aí você está pagando para se hospedarem, né? Também acho que estamos falando da Oi aqui. Acho que existem outras formas para divulgar, aproveitando o momento. Então, é isso aí, gente. Eu acho que é realmente uma atitude meio desesperada e mesmo desesperada convém você parar e analisar um pouquinho antes de entrar. Suíte Chavantes, qual é o grupo do WhatsApp? Tem lá no link do meu perfil, tá? Entra lá no link do Viver de Pousada, vai abrir o Linktree, você procura lá grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar, corre, porque tá quase chegando no limite, que o WhatsApp tem um limite de 256 pessoas, tem só mais 16 ou 17 vagas, então corram. Manutenção. Não sei se a Carol tinha alguma pergunta. Carol Bringel. Hostel Canela Verde, só Telegram, só para eles? Sim, por enquanto sim. Como eu disse, o Telegram eu dou conteúdos exclusivos lá. Lá é muito mais fácil de eu colocar o material, porque lá só eu que acabo colocando o material. Então você tem acesso a tudo que eu tô passando lá dentro. Fica tipo um registro, um banco, um arquivo que você vai poder consultar. Diferente do WhatsApp, que as coisas se perdem lá dentro, porque são muitos comentários todos os dias e aí o pessoal acaba se perdendo. Então o Telegram é legal para guardar e também porque ele é grande, então cabe muitas pessoas lá dentro. Por exemplo, o grupo do Telegram já tem mais de 300 pousadeiros, enquanto o grupo do WhatsApp está com 200 e pouco. Mas já os 200 e pouco vão chegar no limite, que são 256. E aí não dá para entrar mais gente. Telegram não tem limite, todo mundo pode entrar. Fica mais fácil para eu controlar o meu conteúdo exclusivo lá. Então entra pro clube, baixa o app, é grátis, não tem nada demais, gente. É um WhatsApp diferenciado. Opa, vamos lá. Tarará. Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, eu quero comentar com vocês mais algumas histórias aqui. E o pessoal aí do Telegram que perguntou, pode entrar hoje no Telegram que você tem acesso, viu? A tudo que eu já postei lá, não tem problema nenhum. Outra pergunta que também fizeram muito no workshop foi se podia assistir as aulas do workshop em outro horário. Pode, gente, as aulas vão estar disponíveis só até domingo, então amanhã sai a terceira aula, mas a primeira e a segunda você pode assistir ainda hoje, e amanhã saindo a terceira, vão ficar as 3 aulas disponíveis só até domingo, tá bom? Então, não perde, não perde, não perde. Caiu minha internet. Aqui o Luciano perguntou onde fica o link do Telegram. Tá dentro do meu
do meu link no perfil do Instagram. Então você entra lá no perfil Viver de Pousada, vai ter um link, você clica no link e vai abrir uma árvore de links. Lá você procura Clube do Viver de Pousada no Telegram. Só clicar lá, já dá direto acesso ao chat, tá bom? Onde eu parei? Aqui, vamos lá. Teve muita gente contando suas histórias pra mim também, gente. Foi muito legal isso, conhecer um pouquinho das histórias de vocês, pousadeiros, que também estão aí na luta, como eu já estive. Foi um pousadeiro que comentou que tem uma pousada num lugar diferenciado, que mudou de vida, que se identificou muito com a minha história e que trabalhava muito bem, principalmente com grupos, mas que hoje o maior problema dele são os que estão trabalhando, eu acho que é a concorrência, né? Que está trabalhando com hospedagem e prestação de serviço, que eles são muito gananciosos e estão vendo que estão ganhando muito dinheiro e assim estão aumentando cada vez mais o valor dos atrativos e dos serviços. E isso acaba espantando os turistas de certa forma e todos acabam sendo prejudicados. O que eu comentei com ele foi que eu acho o seguinte, assim, eu acho que não dá pra gente culpar a concorrência por uma queda nas nossas vendas. Eu não sei, eu acho que assim, não é o destino que espanta, são as atitudes num total que espantam, né? Então, porque de duas uma, ou juntar, que eu acho que a melhor alternativa é juntar com os outros empresários do destino para conversarem, tentarem realmente ver que tipo de público que tem que atrair para aquele lugar, tal. Mas a questão do preço, cada um acaba cobrando o seu preço. E se você é o mais barato ali, talvez você até ganha mais, se é isso mesmo que o hóspede está buscando, você entende? Então, eu acho que culpar a concorrência não é uma atitude legal. Eu acho que é legal você realmente tentar pegar a ideia deles, vocês juntos, fazerem um melhor turismo para a sua cidade. Não pensar nos concorrentes como concorrência apenas, tá? Pensar em crescer juntos, que a cidade crescendo, todo mundo cresce. Outra dúvida que veio aqui foi com relação à pousada, que as fotos parecem apresentar algo grandioso. E alguns vêm achando que é uma pousada de luxo e que deveria ter todas as comodidades. Porém, não é do jeito que eles estavam esperando. Então, as notas acabam baixas no site de reserva. A minha dica que eu dei para esse seguidor foi o seguinte, eu falei, olha, se as suas fotos estão mostrando que o lugar é grandioso e ele não é, então tem alguma coisa errada com as suas fotos. Será que não era melhor você mudar? Eu sei que muitas vezes a gente contrata, às vezes, um fotógrafo, gasta uma grana, deixa o lugar lindo, maravilhoso para isso, mas o hóspede quer ver a realidade, gente. Ele não quer ver uma foto linda, maravilhosa, chegar no lugar e não ser daquele jeito. Eu dei até um exemplo, tem uma câmera fisheye, que é uma lente, que entra num ambiente pequeno e ele fica enorme. Pra quê? Pra que você vai fazer isso? Pra que você vai enganar seu hóspede? Melhor você mostrar uma foto real, pôr fotos de hóspedes mesmo, coisas que mostrem a realidade da sua pousada. É sempre melhor você atender um hóspede e superar as expectativas do que você baixar as expectativas dele. Se ele está chegando, pensando num negócio grandioso, lógico que ele vai ficar chateado e vai te dar uma nota ruim. Mais uma vez, a nota ruim não é uma coisa ruim num total, é algo para você aprender. Então, espero que você tenha aprendido com essa minha dica também. Outra dúvida que rolou muito foi como fazer um destino fraco ser procurado pelas pessoas. Teve um pousadeiro aqui me falando que a pousada dele tem ocupação 100% só no mês de janeiro. No resto do ano, esquece, não tem ocupação nenhuma. Então, é um mês de temporada. Esse aí sofre. Assim, eu sei que é muito difícil a gente querer falar de atrair na baixa temporada tal, mas num caso como esse, a baixa temporada é muito longa, então não dá para você encarar o ano inteiro como baixa temporada, né? Então, o que eu sugeri para ele? Olha, primeira coisa, tem outras pousadas aí, vocês têm que se juntar. Começar a fazer eventos, trazer atrativos para a cidade, abrir agências de passeios, porque não é possível somente um mês no ano vocês terem hóspedes. Vocês têm que gerar interessância, gerar vontade das pessoas de virem para essa cidade
durante o ano todo. Eu não acredito que durante o resto do ano inteiro o tempo é ruim, por exemplo, que é uma das justificativas que eu dou para a galera fechar na baixa. Essa dica que eu dou geralmente é para quem fecha 3, 4 meses no máximo. Senão, né, realmente não tem como fechar as contas da pousada. Mas eu acho que aí, nesse caso, falta muito esse senso da comunidade, as pessoas se juntarem em prol de um bem maior, que é ter cada vez mais hóspedes para todo mundo, né? Não só para uma pousada, no geral, numa só, para todas elas. Então, eu acho que a questão da comunidade se juntar com os outros vale bastante. Aqui, outra dúvida foi: era uma pessoa que né, tem uma pousada, um lugar bastante turístico, que ela sabe que o que ela oferece é o melhor, mas ainda assim perde muitos clientes por causa da localização. Será que existe algo que eu possa fazer que não seja mudar ela de lugar? Ela fica, acho que, um pouquinho afastada da praia. A sugestão que eu dei para ela também: você tem que fomentar a vontade do pessoal realmente vir para sua pousada. Então você tem que criar, ou você procura um público específico que não faz tanta questão de estar tão perto, ou se você coloca um transporte à disposição para eles, ou então se você começa a fazer eventos, já que sua pousada é afastada e é grande, ela me contou que era um lugar grande, talvez fazer casamentos, retiros, hospedagem de grupos grandes, eventos assim, tipo durante o dia, feiras. Você pode fazer tudo isso, então são alternativas para sua pousada. Só não pode, né, ficar nessa, não, a localização. Use a localização a seu favor. Ela pode parecer uma coisa ruim para um tipo de hóspede, mas para outro tipo de hóspede, outro tipo de ocasião, ela pode ser uma grande vantagem. Eu vim aqui ver mais uma pergunta, veio da Dri. É importante ter uma área de convivência na pousada? Dri, é assim, tudo depende. O que o seu hóspede vai fazer? Ele vai ficar na pousada? Então, se ele vai ficar, talvez seja importante ter uma área de convivência. Ou você vai realmente fazer o quarto para ele ficar mais no quarto, uma hospedagem mais romântica, talvez, por exemplo. Se é assim, se para ele é assim, tudo bem. Você não precisa ter uma área de convivência, nem precisa pensar tanto numa área de convivência. Mas sempre tente estudar o que seu hóspede-alvo quer. Se para ele é importante ter um lugar, uma área de convivência, por que não? Você não precisa ter uma área gigantesca, tal, mas às vezes uma própria sala você pode usar, se você tiver, né, uma casa que virou pousada, usa uma sala para virar área de convivência, uma varanda, uma área externa, só faz uma sombra, alguma coisa desse tipo. Eu acho legal porque na pousada sempre tem essa sinergia de hóspede, gente entrando e saindo, pessoas que querem conversar. Então eu acho legal ter uma área de convivência, mas pode ser que para o seu hóspede-alvo não faça tanta diferença. Então estude bem seu hóspede-alvo antes de tomar essa decisão. Uau! Gente, faltam só 4 minutos. Eu estou cheia de perguntas ainda para responder e eu não quero deixar vocês sem resposta. Eu sei que ainda vão chegar mais perguntas amanhã, com toda certeza. Então eu vou aqui agora já marcar um compromisso com vocês. Segunda-feira, de novo, porque daí dá tempo de passar o fim de semana, dá tempo de vocês assistirem todas as aulas. Na segunda-feira eu vou fazer de novo uma aula às 7 da noite, para uma aula, uma live aqui de perguntas e respostas, para a gente tirar todas as dúvidas que vão ficar, que vão sair amanhã ainda, na terceira e última aula do workshop da Pousada Rentável. Espero que vocês estejam gostando. Vão lá no blog, lá onde estão os vídeos, deixa seus comentários, deixa sua pergunta. Eu estou respondendo escrito para todo mundo, também várias perguntas que vieram para mim pelo direct, tudo eu respondo escrito. E respondo aqui nas lives depois. Vou fazer de tudo para essa live ficar aqui gravada. Acho que eu já falei de tudo que eu tinha que falar aqui hoje. Tá quase acabando também. Tô vendo se tem mais alguma coisa. Bom, se você ainda não se inscreveu, corre lá no link do meu perfil. Aliás, lá no link do meu perfil tem tudo, viu, gente? Tem o link para se inscrever no workshop, tem o link para entrar no grupo do Telegram, tem o link para entrar no grupo do WhatsApp, tem todos os links que vocês precisam para
acessar o meu conteúdo, link para o meu canal do YouTube também. Olha lá, o Luciano já entrou no WhatsApp. Te vejo lá, Luciano. Esse grupo do WhatsApp é super ativo, super legal. A galera troca bastante experiência. Vale a pena porque cada um dos canais eu procuro dar um tipo de conteúdo diferente, para que assim eu vá variando e todo mundo vá aproveitando bastante.